Manos e manos, meus camões, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV. Isto também é. Manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Boa governação, transparência, prestação de contas, sem dúvida. Aqui não há nada que se deva inventar, mas também o respeito pelo nosso povo, pelo soberano, por quem se deve servir e não servirmos das questões. Mas isso está tudo relacionado. Eu há pouco falava-lhe da necessidade de um melhor ambiente nacional, de convivência, de inclusão, de participação. O investidor, e portanto trago-lhe esta questão, para melhorar esse ambiente social, para melhorar esses desafios, é preciso também passar mensagens positivas para quem assume riscos, porque quem assume riscos olha para estes cenários e põe o pé atrás, não sente os incentivos efetivamente de assumir riscos sobre o seu dinheiro, porque há muitos mercados onde ele pode investir, há alguns inclusive com menos efetivamente quantidade de riscos. A burocracia extraordinária, este é um outro problema, portanto, para além daqueles que eu citei, nós somos um país excessivamente burocratizado e onde quase para todos os atos ou se agarrazinho e se dá compensação ou a coisa não funciona, não anda. Então, nós temos efetivamente que ter uma governação feita por cidadãos com sentido de missão. Isto é um elemento extremamente importante, hein? Servir e não servir-se. E onde o Estado assuma efetivamente um papel de regulador, crie as condições, o Governo faculte, leve, tome iniciativas de fazer boas leis e essas boas leis sejam efetivamente implementadas, mas que depois se deixe o terreno da ação para quem tem condições de o fazer. Quem são? São os empresários. Portanto, a dívida pública que está a crescer a esses níveis tão grandes, cresce porque todas essas realidades não são materializadas e efetivamente nós temos uma dívida que precisa também de ser verificada. Eu sou daqueles, e nós temos uma CPI na Assembleia, onde estamos a pedir uma comissão parlamentar de inquérito à dívida, porque nós estamos a dizer que a maior parte dessa dívida é falsa. E de facto temos dados para isso, está fundamentada na CPI, por alguma razão ela não anda. E é falsa por quê? Porque alguma desta dívida está indexada a obras que não existem, nunca foram feitas. E é fácil de confirmar que essas obras não foram feitas, mas entretanto há lei a dívida. Então, se não foram feitas, tem que desaparecer da dívida aqueles valores. Também temos, em alguns casos, valores da dívida com determinados volumes que, se forem sujeitos a uma auditoria, vai-se ver que aquilo estava hiperinflacionado. E é preciso depois renegociar estas questões a vários níveis. Nós temos hoje também, por exemplo, os orçamentos gerais do Estado são insuficientes. E, portanto, para se atingir os 100% das necessidades da despesa, é preciso ir contrair empréstimos. E uma das formas dos empréstimos são os consórcios dos bancos nacionais, que fazem empréstimos ao Tesouro, e estes empréstimos vêm com que juros? Que tipo de juros têm estes empréstimos? Juros criminosos, escandalosos, completamente distantes daquilo que é o valor dos juros no mercado internacional. Mas por que é que aparece o Estado angolano a assumir? Porque quem assina os contratos é o dono destes bancos. Negociam consigo próprios usando o Estado, usando o interesse público. Tem que parar este género de questões. Repare que o Fundo Monetário Internacional tem este valor de empréstimos a Angola. Aquilo está por um valor de juros ínfimos, baixérrimos possíveis. Vá ao Orçamento Geral do Estado e vai ver o valor dos juros que a dívida, o consórcio de bancos tem ao financiamento do orçamento. São quase 20 vezes mais. Portanto, veja, estes são dados, são pequenos dados, mas são grandes. E, portanto, enquanto não se estanca este tipo de procedimentos, a dívida continua a crescer. Porque, de facto, nós precisamos de governantes que sirvam o país e não se sirvam a si próprios. Engenheiro Adalberto.
Eu sou da opinião que em política é preciso que exista ética e que política não é MMA, não vale tudo. Então, que avaliação faz dos constantes ataques que vem sofrendo por parte da imprensa pública? O que é que estará na base disso propriamente? Esta conspiração lhe afeta? Refiro-me sobretudo a esse caso que foi tornado público, né? Que segundo houve aí a intervenção da TPA, refiro-me ao caso de pedofilia. Uma boa pergunta, mas talvez para o ouvinte que pode não saber o que é o MMA, vale a pena explicar. Eu sei, eu conheço, eu sei o que é o MMA, onde há regras. O MMA também tem regras, embora sejam combates, mas ele é feito sob determinadas regras. Bom, meus digníssimos, creio que está à luz de todo o observador atento de que nós estamos a aproximar-nos da campanha eleitoral e estamos a ver um país reabraçar violações à lei, competição desleal e, acima de tudo, uma tentativa de assassinato político do líder da oposição. De forma muito clara. O líder da oposição não tem acesso à imprensa pública. O líder da oposição tem telejornais inteirinhos dedicados à sua tentativa de criminalização, mas depois não tem o direito de resposta, não tem convites, não é entrevistado, e isto preconiza violações substantivas às leis que o país tem. E como é que isto é possível? Como é que é possível? Quando nós temos substantivas leis que garantem a pluralidade da comunicação, a universalidade dos acessos. Então, aqui qualquer coisa está muito mal e mais um dos aspectos que tem responsabilidade no topo, porque eu não acredito que os diretores de comunicação, os PCAs das empresas públicas atuem desta forma se não tiverem a cobertura da tutela. E a tutela se não tiver a cobertura do titular único do Poder Executivo. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida em responsabilizar este ambiente e este cenário a quem está no topo da hierarquia política do país, governativa, sem dúvida nenhuma. E porquê? Porque, de facto, a democracia está muito distante para muitos, infelizmente, não para nós. Mas eu vou-lhe dar um outro caso, que tem a ver já com o sistema judicial. Os senhores acompanharam recentemente a velocidade de cruzeiro com que foi chamado aos tribunais, ou melhor, a depor a SIC, um elemento que fez declarações num comício sobre uma senhora, membro do Biro Político do MPLA. Eu creio que ele falou num sábado e ele na terça-feira estava a ser ouvido pelo órgão judicial, imediato. 2 pesos, 2 medidas. Portanto, temos uma justiça que serve o MPLA e serve o sistema político. Porque o presidente da UNITA, que é presidente de um partido político, é deputado, é membro do Conselho da República, é cidadão, mais importante do que tudo, é cidadão, na sua plenitude, com obrigação de defesa das instituições, foi sujeito a acusações de uma gravidade sem precedentes. Algumas daquelas acusações não precisam que o cidadão se queixe. A Procuradoria deveria formatar processo crime investigativo de imediato. A pedofilia está inscrita nestes espaços. O que é que fez até hoje? Zero. Fez nada. Portanto, é este o país que o MPLA quer construir para o futuro? São estes os garantes com que nós queremos construir uma democracia plural e funcional? O MPLA precisa, de facto, de ir para uma oposição, para reganhar sensibilidades, para reganhar respeito pela governação, pelo povo, pelos direitos, pelas leis, porque de facto todos estamos em risco. Não pensem que quando se atenta contra o presidente de um partido político, da forma que todos temos acompanhado, está-se a atentar contra o interesse de cada cidadão, inclusive de cada cidadão que é cidadão, mas pode ser militante do MPLA. Basta este cidadão em determinado momento cruzar os interesses do poder. É sujeito ao mesmo tipo de tratamento. Esta é que é a grande verdade. Basta, em determinado momento, assumir determinado posicionamento que não agrade a quem governa. Está sujeito ao mesmo tipo de procedimentos. Portanto, isto é uma vergonha total. E esta vergonha hoje está exposta ao mundo, completamente.
E, portanto, nós vamos continuar a ter a nossa tranquilidade. Devo dizer que temos acompanhado isto com alguma tristeza, em função de sermos nacionais e termos o orgulho de ser angolanos. Não esperava, efetivamente, ver um MPLA, com estes anos todos de governação, a abraçar ilegalidades no âmbito competitivo. Não esperava, de forma alguma. De qualquer maneira, temos tranquilidade, devo dizer, não devemos perder o nosso foco, porque esta é que é a grande questão. Nós temos uma agenda política, vamos continuar a cumprir a nossa agenda política e o nosso objetivo é servir Angola e os angolanos. É podermos chegar a 2022, fazermos alternância democrática e podermos encontrar um país melhor para todos. Muito bem, muito bem. Ok, Sr. Presidente, nós acompanhamos a quando da campanha eleitoral 2017, que falava-se muito da realização das eleições autárquicas, né? E chegado o ano prometido, não houve eleições. O senhor Presidente acredita que haverá eleições gerais em 2022? É uma pergunta importante, devo lhe dizer. Eu sou membro do Conselho da República e quando no Conselho da República eu ouvi um conjunto de conselheiros e infelizmente sabe-se que conselheiros o fizeram pronunciarem-se no sentido de que temos Covid e, portanto, não podemos ter as autarquias. Eu fui um dos conselheiros que, em plena sala, mas não fui o único, chamou a atenção àquela audiência e, particularmente, ao Sr. Presidente da República, do risco que existia sobre aquele procedimento, porque nós podemos amanhã dizer que temos Covid e então incumpre-se os compromissos estratégicos fundamentais. Mas eu não quero acreditar nisto. Eu prefiro fazer o contrário. Eu prefiro dizer que eu estou convencido e seguro que as instituições do país vão cumprir com as metas estratégicas e com o compromisso eleitoral de fazer eleições em 2022. E porquê? Porque este é um cumprimento de um ciclo de governação constitucionalmente definido, limitado, com muito rigor. Este é um elemento para o qual os angolanos todos estão a olhar com grande esperança e expectativa, e não se pode, não se deve frustrar a expectativa de todo um país, de toda uma nação. E, portanto, o que nós não só queremos acreditar, mas aconselhamos, é não se ir para esses caminhos. Eu prefiro, de facto, como resposta final, dizer nós vamos ter eleições gerais em 2022. Ok. Sr. Presidente, na verdade, dia após dia a consciência política vai crescendo em Angola, a juventude começa a perceber a importância da política nas suas vidas. E todos os anos fala-se muito de um processo eleitoral viciado, sem lisura. Será que acredita mesmo na CNE? Eu já falei disso há pouco. Eu defendo acerrimamente a revisão da lei da Comissão Nacional Eleitoral, assim como a revisão da lei eleitoral, naqueles aspectos fulcrais que nós os conhecemos. Eu posso lhe dizer que a UNITA trabalhou em 2016 com o conjunto dos partidos da oposição e nós inserimos, atualizamos as leis em causa dos aspectos democráticos que elas não tinham na altura. Se nós temos estas leis prontas, completamente prontas, é só haver vontade e diálogo. Estas leis podem ser aprovadas em 2 meses com muita facilidade. Mas nós também temos consciência que só serão aprovadas se aquela maioria que está no Parlamento o quiser. E, portanto, aqui a responsabilidade do MPLA é muito grande em querermos um país mais democrático ou em negar esse país mais democrático. De qualquer maneira, há aspectos complementares que diminuem o risco. A forma como o país for organizar-se para acompanhar as futuras eleições, onde a mensagem é envolve-te. Sem dúvida, não deixe o teu espaço de controle para outra pessoa. Nós conhecemos países na África Austral onde as comunidades saíram das suas casas, foram votar e depois não arredaram pé, ficaram na proximidade das assembleias para garantir a segurança do seu voto. Haja uma mobilização das comunidades em Angola no sentido de termos efetivamente o processo eleitoral sob o controle dos fiscais, sob o controle de quem está envolvido diretamente, mas também sob o controle do cidadão.
instituição que ganhou maturidade e que não está a entregar de mão beijada o seu espaço a terceiros. E nós próprios, enquanto atores políticos deste país, institucionais, também temos melhorias extraordinárias a ter que abraçar, e temos-las. E, de facto, estas são matérias que, em alguns casos, não devem ser anunciadas, porque vamos alertar o prevaricador destes processos, mas não queremos voltar a abraçar o dia após com o mínimo de acusações. Queremos resolver os problemas antecipadamente. Este é o nosso propósito. Muito bem. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Existem clivagens internas na UNITA? Tem boa relação com o ex-presidente da UNITA, Isaías Samakuva? Nós temos um país hoje que está cheio de problemas de pobreza, e eu penso que devo estar a falar das clivagens por causa dos espetáculos, das novelas que o país tem assistido, principalmente nos órgãos públicos de comunicação social. E repare, fala-se da UNITA, mas a UNITA não é chamada para falar. Os membros da UNITA não são entrevistados. E de facto, é um escândalo aquilo que nós temos visto, com o uso e abuso daquilo que é erário público. Há muito dinheiro a correr aí. Há muita compra de personalidade, há muita compra de gente para este tipo de procedimentos, e de facto este é um dos indicadores da degradação do nosso espaço de convivência, diria, político-partidária. Voltemos à UNITA. A UNITA fez um congresso há muito pouco tempo e fez um congresso depois de uma campanha extremamente competitiva, 5 candidaturas. A UNITA tem experiência a estes níveis, claramente, tá? E a UNITA teve muitos observadores a acompanhar estes processos. Passa pela cabeça de alguém que os procedimentos tenham sido violados? Passa pela cabeça de alguém? Isso é completamente impensável. A UNITA preparou-se para abordar o Congresso, comissão de todos os tipos, comissão de mandatos, comissão eleitoral, comissão logística, todas estas comissões com regulamentos internos a definir rigorosamente os atos e os passos de cada procedimento, tudo debatido durante meses e tudo aprovado no Comitê Permanente, com a presença, inclusive, dos putativos candidatos. Na altura não eram ainda, quando estas aprovações foram feitas. Portanto, temos muito quadro, com muita competência, e repara, não houve nenhuma ínfima reclamação à transparência dos atos do Congresso. Hoje parece que temos porta-vozes que sabem mais sobre a UNITA a partir de fora. Eu às vezes até me rio pelo ridículo que esta gente assume num protagonismo sem contraditório, porque depois estas nossas televisões públicas, pagas com o nosso dinheiro, põem este tipo de telenovelas que o angolano que faz é desligar. Hoje há um descrédito completo por aqui, mas isto é mandante, sem dúvida. Os mandantes estão lá em cima, são os que nos governam. Têm mostrado este nível de incompetência. E, portanto, o que é que nós temos? Nós temos um partido, e nomeadamente o presidente da UNITA, fez o cumprimento absolutamente rigoroso dos seus estatutos durante todo o ano passado, e eu estou muito satisfeito, porque devo lhe dizer que dei posse a todos os órgãos que os estatutos obrigam, e alguns destes órgãos não eram de nomeação, eram de eleição. Procedemos à eleição de todos os órgãos de eleição, posses a todos estes órgãos. Eu tenho um partido muito estável, vamos ser muito objetivos, absolutamente no respeito absoluto daquilo que são as suas normas, os seus princípios, enfim, e quem está a falar com uma grosseria de desconhecimento que eu até às vezes fico com pena, digo, pobres coitados, a barriga está vazia, o Estado está a comprar a personalidade das pessoas e, portanto, é isto que nós temos no nosso país. A UNITA não está em nenhuma circunstância com qualquer problema de caráter interno. A relação que tenho com o ex-presidente é a melhor possível. Eu fui uma das pessoas que trabalhou intimamente com o ex-presidente durante os seus mandatos anteriores, onde desempenhei uma série de funções de relevância durante os 16 anos das presidências, 4 mandatos do presidente Samakuva. E, portanto,
se depender de mim, eu vou sempre continuar a procurar, a tomar a iniciativa do diálogo, em auscultá-lo e portanto, também sei que se tem estado a pretender criar, às vezes, ambientes de algum eventual putativo litígio que, de facto, não tem encontrado qualquer sustentação ao nosso nível. Portanto, estamos tranquilos e vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece, para eles também estarem